E agora vamos ao vivo a Brasília. Nós informamos aqui no início do Entre Nós que traríamos mais detalhes sobre o caso da CPI do MEC, da investigação sobre supostos desvios do Fundo Nacional da Educação. Havia um número de assinaturas muito próximo para conseguir instaurar a CPI, mas agora o cenário mudou. Está mais difícil conseguir abrir uma CPI para investigar supostos desvios no MEC. É o João Pedro Melo que está ao vivo com a gente e traz os detalhes. Quantas assinaturas faltam neste momento, João Pedro? Oi, Adriana, boa tarde para você, boa tarde para o Fábio e a todos que nos acompanham. Olha, a gente tem nesse momento 24 assinaturas, né? Então a gente precisava de 3 assinaturas para que tivéssemos um número mínimo de senadores que estivessem concordando com esse requerimento para a criação e também instalação da CPI do MEC. Esse número chegou a ser atingido na última sexta-feira, só que aí, ao longo do fim de semana, a base governista trabalhou, conversou com alguns parlamentares e muitos senadores optaram por retirar esse apoio. A gente tem 3 nomes que foram fundamentais. O Everton Rocha retirou a assinatura dele ao longo do fim de semana. A gente teve também outros nomes que tiraram, né? Oriovisto Guimarães, que também é ligado ao governo, e Stevenson Valentim, que é extremamente ligado à área de segurança. Esses 3 foram os últimos a retirarem as assinaturas, então, relacionadas ao apoio dessa CPI, e agora a oposição segue trabalhando aqui no Senado Federal para conseguir o número necessário aí para, de fato, criar essa CPI do MEC. O que a gente tem visto, né, aqui nos bastidores, o senador Randolfo Rodrigues, que tem sido responsável por essa questão, tem conversado com os parlamentares para tentar conseguir o número necessário de assinatura, e ele mesmo admitiu que essas questões ou as assinaturas que foram retiradas eram frágeis, e isso poderia acontecer. Agora quer trabalhar, então, com uma margem de segurança que ainda não existe, de 2 ou 3 assinaturas para que essa CPI seja criada nos próximos dias. Só que a movimentação hoje aqui no Senado, viu, Adriana e Fábio, está bem fraca. A gente não encontrou nenhum parlamentar, mesmo tendo aí algumas comissões que vão trabalhar no dia de hoje, exatamente porque a gente está numa semana mais curta, diante do feriado da Semana Santa, então a tendência era de que hoje a gente já começasse com os trabalhos, mas poucos parlamentares estão por aqui, viu? E a gente está há 6 meses das eleições ainda. Esse é um cenário que a gente vai ver cada vez mais esvaziado o Congresso à medida que a eleição vai se aproximando. E quanto mais tempo demorar, não é, João Pedro? Fica inviável a realização da CPI. A Adriana lembrou, são 6 meses para a eleição. Imagine só uma CPI em andamento perto de uma eleição presidencial. Fica absolutamente inviável até para o trabalho dos senadores. Imagino que nos próximos dias uma pedra vai ser colocada em cima desse assunto. É um cabo de guerra, né? Porque ao governo federal não interessa nem um pouco. Num ano de eleição presidencial tem uma CPI para investigar o MEC, desvios no MEC. Exatamente, como vocês falaram, né, ou como disse a Adriana, é um cabo de guerra. O governo está trabalhando para tentar resolver essa questão, para não instalar, de fato, essa CPI, ao mesmo tempo que a oposição quer colocar esse colegiado, quer instalar esse colegiado o mais rápido possível. Estamos a 6 meses da eleição. Se a gente for levar mais ou menos em conta o mesmo prazo da CPI da pandemia, a gente vai ter aí 4, 5 meses de trabalho. Já não está dentro da margem preferida. Exatamente por isso, alguns dos senadores da oposição, tirando Randolfo Rodrigues, estão trabalhando com uma espécie de plano B. O que seria isso? Levar a investigação que seria feita na CPI para dentro da Comissão de Educação, porque essa comissão ela já está instalada, já está em funcionamento, seria melhor para fazer essa apuração. Só que outros parlamentares não apoiam essa questão. Então, nesse momento, a gente tem outro cabo de guerra, só que dentro da oposição. Uns querem levar para a Comissão de Educação e outros querem manter a criação de uma CPI. A tendência é de que eles se decidam ao longo dessa semana, que é uma semana mais curta, para a gente saber se vai ou não ter essa CPI. E no meio desse cabo de guerra tem denúncias suspeitas muito graves de desvio de dinheiro para cidades intermediadas com lobby de pastores, denúncia de superfaturamento em ônibus escolares, denúncia de superfaturamento em compra de kits de robótica para a escola que nem água tinha. Então tem suspeitas muito graves no meio desse cabo de guerra. A gente segue acompanhando. Obrigada demais, viu, João Pedro, pela sua participação. Até mais. Um abraço a todos.